E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. É, e esse mês é um mês muito especial porque a gente está falando do Novembro Azul. E mais do que nunca é o mês que fala um pouco sobre a necessidade dos homens estarem aí alinhados com a sua saúde física e, por que não, também a saúde espiritual, saúde mental. E falar de homens é algo muito profundo, porque nós estamos lidando hoje num tempo muito difícil da polarização, muito difícil da ideologia de gênero, mas aprove a Deus que nós tivéssemos essa ferramenta como um instrumento também para alcançar aí você que está nos ouvindo, para que a gente possa entender a temática de um homem posicionado. E hoje eu estou com uma honra receber o meu amigo, agora pastor Adriano, da Igreja Dignos S em Casimiro de Abreu. E queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho de você, como é que você está, família, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um prazer. Quando você me fez o convite, eu fiquei assim até um pouco ansioso, porque a gente está nessa correria de abrir igreja, início, então o tempo fica bem puxado, mas eu não queria deixar de estar aqui participando nesse momento, né? Desse novo tempo para você, desse novo tempo para a gente falar, né, sobre coisas do reino de Deus. Queria dar boa noite para todos os nossos ouvintes, telespectadores, falar sobre nesse novo tempo que nós estamos vivendo, sobre posicionamento. Se torna até um pouco fácil, porque não existe outra coisa que a gente possa fazer hoje senão nos posicionarmos. A falta de posicionamento hoje já é um posicionamento negativo, porque se você não se posiciona, você está deixando brecha para alguém se posicionar naquele lugar. Tudo que a igreja, ou a família, ou nós que entendemos o que é o reino de Deus, quando nós tiramos a nossa mão, alguém coloca a mão. Então, esse tempo de posicionamento, na verdade, é um tempo de decisão. Amém. Então, quem decide não se posicionar, creia nisso, acredite nisso, você já está se posicionando, talvez como um omisso, ou alguém que está deixando algo ou alguma coisa ou outras pessoas influenciar dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, da tua família, e por aí vai. É um prazer estar aqui. Amém. Mais uma vez, e obrigado pelo convite. Amém, amém. Prazer também é nosso estar recebendo você aqui, Adriano. Conhecemos aqui há uns 15 anos? É por aí, né? Uns 15 Desde anos. 2006, se eu não me engano. Exatamente, mais ou menos isso aí, uns 15 anos. E é legal que a gente... Você é um cara importante da minha vida, cara. É mesmo? Você é um cara importante da minha vida. Trabalhamos juntos e sempre quando eu conto um pouco da minha trajetória, da minha vida, até chegar onde eu estou hoje, passa por onde nós trabalhamos. Sim. Eu sempre lembro de você como uma ferramenta de Deus para me ajudar. Me ensinou muita coisa, né? E foi bom também poder ver a sua chegada ao evangelho te alcançando. Foi. Você sendo alcançado pela palavra. Você é um cara... Eu estou enchendo tua bola não, tá? Mas um cara mega inteligente, um cara super inteligente. É muito bom a gente ver... Esforçado. Não, menino esforçado. Mas é muito bom a gente ver pessoas que são inteligentes, que são entendidas, recebendo o renovo do conhecimento através da palavra de Deus. E eu pude acompanhar de perto na sua vida. Então, a gente tem uma aliança aí que é eterna. Amém, amém. Por mais que às vezes a gente fique um tempo sem se falar, sem se ver, mas a amizade está ali e é para sempre, tá mesmo? É verdade, amém. Para você também, assim, eu acho que eu te vi nos seus anseios, suas dúvidas lá no início, né? Que você... Eu acho que é legal você contar um pouquinho, começar assim, que você abandonou algumas coisas, teve que abrir mão de algumas coisas, para dar um passo importante naquilo que o Senhor quis fazer na tua vida, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu desde quando a gente trabalhou junto, eu recebi, assim, entendi a minha vocação, né? Eu sempre entendi desde pequenininho que o Senhor me prepararia para a vida ministerial. Sempre entendi que a condução da minha vida, ela me levava para isso. Mas o virar de chave, ele é muito assustador. E eu lembro que nós trabalhávamos juntos e trabalhávamos já no mesmo setor, né? É. E
lembro que tinha tirado umas férias e nessas férias eu fui ajudar na minha igreja. A gente estava trabalhando, fazendo uma obra e eu estava de férias. Falei, vou lá ajudar. Como eu não sei fazer nada de obra, eu falei, eu vou ajudar no que eu sei. Eu falei, vou lá fazer uma comida. Vou lá fazer a comida para os peões lá, para os obreiros. Aham. E eu lembro que sentado na mesa assim, almoçando, conversando com os irmãos ali. E no final todos acabaram de almoçar e voltaram para o seu trabalho. E eu fiquei conversando com o meu pastor, o pastor Celso. Inclusive quero mandar um abraço para ele, toda a sua família. E eu lembro que ele fez uma pergunta. Ele perguntou uma pergunta básica. Cara, quanto você ganha lá? Eu falei, eu ganho X. Aí ele meio que baixou a cabeça assim e falou assim, pra mim, tipo assim, eu entendi no semblante dele, X tá pesado. Tá pesado. Mas eu também falei uma besteira ali, que eu falei, mas eu não comecei ganhando X, não. E engraçado, cara, que eu sempre fui um cara, você pôde acompanhar isso, eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo que eu fazia. Deus me abençoou muito dentro desse mundo corporativo. Eu pude experimentar as mãos de Deus sobre a minha vida, com promoções e alcançando outros níveis. Mas depois dessa conversa, que eu senti ali que uma chave estava virando. Sim. E aí, de repente, aquele amor que eu tinha ali pela empresa foi também virando Uma obrigação. Fui desapegando um pouco, sabe? Sim, sim. Fui perdendo um pouco aquele foco que eu tinha em crescer, em avançar dentro daquele mercado, daquele meio. E aí foi onde Deus foi preparando tudo. Sim. E ali eu saí dali, e depois que eu saí dali, eu comecei a trabalhar na minha igreja, fui chamado para trabalhar na igreja, pude contribuir bastante com aquilo que eu aprendi lá fora, levei para dentro da igreja toda a parte administrativa, de organização, pude contribuir bastante, e ali Deus foi me conduzindo no ministério, tive muito mais tempo para me dedicar à obra do Senhor, fui sendo lapidado, fui sendo moldado ali para a liderança, para o ministério, e até que, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, né? E esse ano, desde junho, eu fui colocado agora para estar diante de uma igreja, assumindo uma responsabilidade de estar abrindo a igreja, pastoreando o povo, chegando numa cidade que a gente não tinha chegado ainda, e tudo isso eu posso entender que aquele tempo lá que a gente estava lá trabalhando junto, Sim. Muitas coisas que eu aprendi lá eu pude trazer para dentro do meu ministério e deu uma amplificada naquilo que Deus já queria fazer na minha vida. Eu pude usar bastante coisa que eu absorvi nessa caminhada do trabalho. Sim. E foi acontecendo, Deus foi abençoando. Amém, porque a gente estava falando nisso até esse tempo atrás. O posicionamento do homem, ele é muito importante nesse contexto, porque o homem como provedor, ele trabalha, né? E quando você trabalha nesse meio corporativo, você tem aquela máxima, quando você não tem Deus, e quando você não tem a certeza de que Deus que está contigo, você vive uma frustração do seguinte: o anseio e a necessidade que você tem de se promover e o medo que você tem de ser mandado embora. Então parece que você vive isso todo dia, aquela vontade de crescer e o medo de ser mandado embora. Então quando você começa a viver isso intensamente, você começa a não aguentar, porque é uma pressão muito grande, né? E vem as cobranças, vem resultados e tudo. E de repente, eu vi, isso nós estamos falando do quê? Há 15 anos atrás, não é? 15 anos atrás. Então nós estamos falando de há 15 anos atrás, a gente estava no auge da economia, né? Mercado bombando. Verdade. Você tomar uma decisão de sair disso e viver da obra há 15 anos atrás, quer dizer, é um negócio que faz sentido. Cara, assim, né? é um posicionamento. É um posicionamento. Né? É um posicionamento. Eu não vou dizer que para você viver para o reino de Deus, você tem que chegar a esse extremo. Na verdade, é até o contrário disso. Deus ele vai te usar onde você estiver. Deus vai te usar. Se você for um homem posicionado, uma mulher posicionada como um representante do reino de Deus, aonde você estiver, você é um missionário. Sim. Aonde você é um discipulador. Sim. Aonde você estiver, você é um pastor. Sim. Eu lembro quantas e quantas vezes a gente estava reunido ali naquele ambiente de trabalho e
e naquele momento ali que, né, a gente parava para conversar um pouco ali, e eu começava a falar um pouco sobre as histórias da Bíblia, e numa linguagem facilitada, né, que as pessoas que estavam ali conseguiam compreender. A gente consegue perceber quando está saindo virtude ali. Sim. Né? Você consegue perceber quando você está trazendo uma palavra e aquilo ali de alguma forma está alcançando alguém. Então, o posicionamento para o reino de Deus, já que a gente está falando sobre posicionamento, ele começa a partir daí. Você não precisa, para você viver, vamos falar assim, de forma integral para o reino de Deus, não quer dizer que você tem que sair de onde você está, do seu trabalho, abandonar a sua empresa para poder viver integralmente. Não, você pode ter uma vida integral, viver para o reino de Deus, mesmo assim, no seu trabalho secular, sendo um representante do reino lá. Ser uma voz lá, ser uma voz profética lá, você ser alguém que está ali naquele lugar, que é o seu ganha-pão, é o seu emprego, é a sua empresa, mas entendedor de que aonde você chegou foi Deus que te levou, foi Ele que te conduziu, foi Ele que te permitiu chegar até ali. Né? Então, esse posicionamento como sabe, um homem e uma mulher de Deus e que vive para isso, não está diretamente ligado ao fato de você... Tem muita gente que acha, né, vou viver para a obra. Aí larga tudo, fica sem direção. É verdade. E fica aí, às vezes, implorando migalhas. E isso não é reino de Deus, é um entendimento errado. Aonde você está, com o que você faz, com aquele segmento que Deus te direcionou, a paixão que Ele colocou você por alguma área, por alguma coisa. Tem gente que, poxa, faz coisas incríveis dentro da medicina, por exemplo. Né? Essa semanas para trás aí, nós fizemos uma ação ali em Rio das Ostras, na nossa igreja. Nós entregamos, né, para os médicos da cidade, entregamos uma carta de gratidão, entregamos um presente, fizemos uma ação para homenagear os médicos. Quando nós chegamos em Casimiro de Abreu, uma das coisas que mais impactou foi nós fizemos uma ação no hospital da cidade. E aí, quando eu fui conversar com a diretora do hospital, a doutora Adriana, minha amiga agora, né, nós fomos conversar com ela ali. Ela falou assim, olha, não, beleza, vocês querem vir fazer uma ação aqui? Ok. Mas já tem tantas igrejas que já fazem ação, inclusive as madres da Igreja Católica fazem uma ação aqui toda semana com os doentes e tal. Eu falei assim, não, nós sabemos que tem muitas pessoas que vêm aqui para poder cuidar dos doentes, mas nós queremos vir aqui para poder homenagear as pessoas que trabalham. Top. Porque o doente, ele vem, ele é tratado, ele é curado ali, e ele vai embora, ele sai. Mas aquelas pessoas que ficam ali, elas também precisam receber um suporte. E foi lindo, cara. Nós fizemos uma ação lá e a gente podia ver, né, o semblante das pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo diante daquela ação que a gente estava fazendo. Então, é possível, qualquer lugar que você estiver, que você estiver hoje direcionado, que você estiver hoje segmentado dentro do mercado, se você se posicionar como homem ou mulher de Deus, como representante do reino de Deus, você está sendo bênção, independente do lugar que você esteja. E eu lembro que, até testificando um pouco do que você falou, a sua fé também em relação a isso, eu lembro que você, como estava num cargo de supervisor, né? Você lembra? Você estava num cargo de supervisor, e foi logo na época do lançamento do filme Tropa de Elite. A Carla reclama comigo que na hora que tá passando Tropa de Elite eu paro pra ver. Só que ela não conviveu com a gente em 2007. Não sabe a gente era chato demais, cara. A gente era chato demais. Então você era meio Capitão Nascimento na parada, né? Eu era, cara. Eu sou apaixonado pelo Tropa de Elite, não sei porquê. Mas eu acho que esse filme é engraçado, né? Foi um tiro que saiu pela culatra, né? Foi. Tropa de Elite foi um filme que saiu pela culatra, cara. Lançaram um filme para tentar passar uma imagem, uma mensagem, e o filme ele acabou tomando uma outra proporção. Mas por que é interessante o filme? A gente falar disso. Porque a gente vivia e ainda vive hoje muito mais um tempo vamos dizer assim, a necessidade de se reafirmar
o papel do homem, né, da masculinidade, vamos dizer assim. Sim. Então, já naquele tempo do lançamento, por que o filme fez tanto sucesso? Inclusive, a gente era fã, a gente gostava de falar. Eu lembro que eu decorava quase todas as falas. Hoje eu não lembro mais não, cara. Mas na época a gente brincava, que a gente passava pelo corredor, a gente tinha que deixar umas 3 frases do filme, né? Mas por quê, cara? Porque a necessidade de um posicionamento. A gente está vivendo numa sociedade que cada vez mais estão querendo tirar, né, as nossas identidades. Sim. Estão querendo tirar os nossos papéis ou invertendo papéis. E aí, quando sai um filme ali do cara, pô, né, um treinamento militar, os caras falando como homem mesmo, aquilo ali chamou atenção. Foi, né, cara? Foi. E foi uma virada de chave, né? Você vê que muita coisa mudou. Eu tava vendo até o podcast com aquele... o que deu origem ao filme, né? O original. Qual é o nome dele? O Pimenta. O Pimenta, Ele contando então, que... Pimentel, acho que é isso aí. Rodrigo Pimentel, rapaz. É isso aí, Rodrigo Pimentel. O filme mudou a ótica da sociedade para a polícia, né? Sim. E a gente tava, vamos bem dizer que a gente tava ali há 5 anos, 5, 6 anos com o governo de esquerda no poder, com a polícia daquele jeito, né? Totalmente desmilitarizada, totalmente desarmada. E vem o filme, você vê como é que é a influência da... Não, é engraçado, cara, que tudo tá dentro do que a gente tá falando, né? A gente viu... Por que o filme chama atenção? Porque traz um anseio para nós que somos... vamos dizer assim, cidadão de bem, né? Traz um anseio sobre um posicionamento, porque ali a gente está vendo um grupo, né? Que é o grupo do BOP, né? Dentro da organização da polícia, que eles se posicionam. Aqui não, aqui nós somos diferentes, aqui não tem corrupto, né? Exatamente. E eles se posicionam ali. Então isso é atrativo. Exatamente. Na verdade, chama muita atenção. Chama atenção. A verdade é essa, cara. Quando a gente se posiciona, diante daquilo que a gente acredita, do que a gente a gente pode ter certeza, existe uma nuvem de testemunhas de pessoas que elas vão se espelhar em nós. Sim. Elas vão se espelhar. Por que a gente se amarrou no filme? A gente era garoto. Nem tanto, não. Eu tinha meus já era casado, tu era solteiro ainda. Eu era solteiro, tinha 15 anos. Ela já estava rodeando já, né? Foi 15 anos atrás. Ela estava orando, né? Cara, tava orando. Eu tava com 22, tava novo, moleque. Então, por que pra gente era legal? Porque a gente tinha esse anseio já de viver uma sociedade, né, digamos assim, mais correta, mais justa. A gente vivia aí já os prelúdios dos escândalos de corrupção. Sim. A gente já vivia isso tudo. Então, quando a gente se amarrou no filme porque a gente via um grupo ali, mesmo sendo um grupo pequeno, mas de alguém que se posicionava. Não, aqui é diferente, aqui nós queremos fazer o certo e por isso que fez sucesso. E nós somos hoje, nós somos pais de uma geração, né, agora. Nós somos pais que assistiu Tropa de Elite. Hoje nossos filhos, eles estão sendo educados com essa, não vou dizer com uma referência de lá atrás, com uma virada de chave. Porque se você pegar até 2007, os filmes que foram lançados ali foram filmes, sei lá, você vai, Lisbela e o Prisioneiro, Central do Brasil, filme nacional, né? Sim. Aquele com Antônio Fagundes, Deus é Brasileiro, que não tinha até então uma pegada de influência, sabe? Instrutiva, numa geração, E de repente o jovem se encontra com esse filme e fala, é isso. E a gente teve uma virada de chave ali. E aí a gente refletiu isso dentro da empresa que a gente trabalhava. Porque ali a gente começou, e você pode perceber, a gente começou, a gente tinha posicionamentos diferentes dos outros, né? E isso de uma maneira ou outra atraiu a atenção, porque eu lembro que eu era o cara que eu tinha mais empatia pelo problema do próximo. E eu era criticado por isso, porque na posição que a gente estava, a gente não tinha que ter muita empatia com as pessoas. Passava pano mesmo. Era 8 ou 80, e a gente tinha amigos ali, né, que tinham esse viés, e de repente foi se construindo uma galera que hoje está aí. A gente tem aí então, o Wellington, nosso amigo, meu padrinho de casamento, um abraço para ele, né, nosso amigo aí em comum. Grande Catatal. também virou pastor, né? Se tornou, na verdade sempre foi, né? E a gente falava muito sobre isso. Eu conversava muito com ele sobre isso. O quanto que
Isso há 15 anos atrás, Adriano. O quanto que o evangelismo, ele não é apenas você toma o endereço da minha igreja e vai lá. Não, você Né? tá louco. Isso há 15 anos atrás, ele conta que tem testemunhos de que ele simplesmente chegava, botava um CD para tocar do Levaladão, as pessoas olhavam aquilo, caiu uma lágrima e ia trabalhar. 10 anos depois, o cara dá um testemunho que estava na igreja por causa daquele CD. É. Ele fala esse testemunho, depois eu Sim, sim. vou tentar trazer ele aqui. Traz ele aqui. Mas assim, é o quanto que uma semente que você lança, uma palavra que você lança fica, né? Não, são assim, cara, eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é uma palavra que está na moda hoje em dia, né? Você ser um influenciador, isso virou até já uma profissão, mas na verdade todos nós somos, se nós não formos influenciadores, nós vamos ser influenciados. Sim. Se você não se posiciona, Sim. alguém vai querer te colocar em algum lugar, e talvez Sim. não é o lugar que você quer. Sim. Então, muitas vezes a gente for partir para dentro da Bíblia, por exemplo, eu gosto muito de Gideão. Sim. Gideão é um cara que, diante de uma adversidade, os inimigos vinham contra Israel. Se você pegar o início do texto lá de Juízes 6, por exemplo, você vai ver que o povo de Israel, quando eles foram tomados, os midianitas vinham e roubavam a colheita, o que eles colhiam, eles construíram cavernas e buracos nas montanhas para se esconder. Pô, tá errado. Tá errado. Você está querendo proteger sua casa, sua família. E eles se escondiam. Os inimigos se posicionavam para invadir a nação de Israel e eles debandavam. Cada um se enfiava num buraco e se escondia. E a gente vê o relato de um cara que a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele estava cuidando do trigo, onde se tratava do vinho, num lugar inapropriado. Sim. Mas é um cara que ele decide se posicionar e fazer alguma coisa, mas não se esconder. Sim. E aí, olha o que a gente vê. Deus olha lá do céu e fala assim, pô, eu tenho que levantar alguém para livrar Sim. o povo dessas... Porque o povo clama. O povo clama. Mas para quem que Deus olha? Para quem estava posicionado. E aí, às vezes, pô, o que esse cara fez demais para ele chamar a atenção de Deus? É verdade. Fez nada demais. É verdade. Ele foi, na verdade, ele estava fazendo até um trabalho meio de bobo, né? Porque o trigo se tratava na eira. A eira é o lugar. A eira ficava no lugar externo, que você trabalhava com vento, você jogava. Já viu quando você vai coar ali areola? Sim. Você joga ali o grão, né? Pra cima, aquela palha, o vento leva e fica só o grão, você vai tratando do trigo ali. Então você precisava de estar num lugar externo para poder ter o auxílio do vento. O que Gideão faz? Gideão vai para dentro do lagar, que era um local fechado, porque para se cuidar da uva, você não podia ter um lugar com acesso aos raios solares. Então ele estava num lugar fechado, que não tinha vento, fazendo um trabalho, ao nosso ver, sem sentido. O cara está lá se matando, se esforçando, fazendo um trabalho muitas vezes que parece que não vai dar em nada. Sim. Esse talvez seja a grande questão. Muitas vezes você falou, pô, o cara botava um CD lá de um louvor tocando antes do início do trabalho e achava que a gente, muitas vezes, a gente que está de fora, se escondendo, não está fazendo nada, a gente olha e fala assim, pô, não dá em nada isso aí. Aí daqui a pouco tu ouve alguém falar assim, não, aquilo ali foi uma ferramenta que o Espírito Santo usou para me tocar, para me alcançar. Sim. Gideão era um cara que, a princípio, quem olhava de fora, pô, louco, né? Tá fazendo nada com nada, fazendo um trabalho de tolo ali. Tá se matando. Por que não vai se esconder igual aos outros? Mas quando Deus separa, vai olhar para a terra para separar alguém, para poder livrar a nação daquele jugo, ele olha para quem se posicionou. Ele olha para alguém que não se escondeu, que não desistiu de alguma forma, botou a cara ali para tentar alguma coisa diferente. Né? Sim. Isso aí, por mais que... Isso aí eu viajo muito com esse cara, porque Gideão é fantástico, cara. É um posicionamento que, você falou, traz uma certa incoerência aos olhos dos homens, né? Exatamente. Mas quem olha de fora, geralmente... Isso é muito comum, principalmente dentro do nosso meio, dentro da igreja. Às vezes você vê alguém fazendo algo que você olha assim e fala assim, pra que tá fazendo aquilo ali?
Cara, muitas vezes... Vou te dar um exemplo. Tá. Você que me conhece há uns 15 anos. Tu sabe aonde que eu tô agora? Eu sou tio da salinha do maternal. Eu vi o vídeo, cara. Eu até te falei, pô, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Entendeu? vai. Pra você ver, é um posicionamento que Deus me deu. Mas que aos olhos dos homens fala assim, cara, nem eu acreditei, cara. Nem eu acreditei. Mas Deus me deu uma série de sonhos. Deus me mostrava, Deus me deu sonho pra minha filha. Selou isso. Só que isso tô falando uns 2 anos no processo. E aí eu teimoso com Deus, não queria entender e tal. Caí no Sara, no Ministério Infantil, tio da salinha. Mas foi um estalo que Deus deu. Foi o seguinte. Eu tinha muita dificuldade de entender o meu chamado. Enquanto o homem está falando de posicionamento, eu tinha muita dificuldade de entender que dentro dos 5 ministérios eu sou um mestre. Por quê? Porque eu acho que isso soa soberbo. E por não viver essa experiência de conhecer outros mestres, eu nunca vi uma consagração de mestre, sempre há pastores, né, e tal. Uhum. Eu comecei a me fechar para isso, dentre outras coisas. Então, eu comecei a entrar numa caverna muito profunda. E eu tinha medo do meu ministério porque eu tinha medo da exposição. Eu tinha medo de errar. Então, isso foi me trazendo à tona várias fragilidades da minha vida que eu precisava voltar e fechar as portas, né? Uhum. É o processo que a gente chama, né? E ali eu me deparei com o cenário do seguinte: eu não acreditava naquela máxima do improvável. Não acreditava nisso. Porque eu parti do princípio seguinte: se Deus me vê como improvável, eu preciso que alguém me veja também. E aí, se alguém me julga provável ou improvável, está me julgando errado. Uhum. Mas aí eu comecei a mudar esse pensamento, por quê? Um cara com déficit de atenção, como eu era, um cara que nunca fui uma pessoa de média 9 e 10 na escola. Como é que eu sou mestre? Mas eu pude entender que o mestrado não estava na resposta que você dava, mas ele está no quanto que você se entrega e se permite aprender com o Senhor. Porque não é sobre nós. Uhum. Você vai fazer uma prova de biologia, você vai ser medido por uma nota, pô. Só que quando você fala de mim, o Senhor diz, aí a parada é diferente. Porque faz fluir, entendeu? Então, assim, e aí eu entendi que a abrangência, e aí quando você olha o livro de 1 Reis, estava falando isso hoje com minha esposa, o livro de 1 Reis, ele aponta para 2 cenários de Salomão. Ele fala assim, Salomão, não foi Deus, mas foi alguém que escreveu o livro de 1 Reis, né? Que diz que o povo que estava em todo Israel era feliz, vivia um tempo de paz e era tão numeroso quanto a areia da praia, né? E o conhecimento de Salomão era tão abrangente quanto a areia do mar. Aí eu falei assim, cara, faz todo sentido, porque a areia da praia você quantifica e você vê, mas a areia do mar você não vê. Então a abrangência de conhecimento, ela é muito mais profundo. A abrangência de conhecimento está sobre uma água de Ezequiel 47, né? Que fala sobre uma profundidade, que fala sobre um mergulho, que fala sobre você alcançar. Então eu entendi que a abrangência de conhecimento não está na sua personalidade de ser alguém de nota 10 ou 9. Está em si você ser uma pessoa que tenha profundidade, lógico, nas escrituras. Agora, cara, eu sou fã dessa história. Uhum. Salomão. Uhum. Tu já parou pra se perguntar, pô, de onde que veio, cara? Deus aparece pra um cara e fala assim, pede o que você quer. O que você me pediu, eu vou te dar. E o cara... É o gênio da lâmpada, vai? Pô, irmão, chega pra você hoje, pra mim. Deus se manifestar aqui e falar assim, Canda, pede o que você quiser que eu vou te dar. Já parou pra se imaginar, cara, nessa situação, nessa condição? Não... Agora, o que eu aprendo com isso? Esse dia eu estava lendo, nosso pastor, ele colocou, acho que foi no ano passado, ele colocou o livro de Provérbios, se não me engano, tem 31 capítulos. Se eu falar besteira aqui, tá, me perdoa, mas eu acho que é isso. E aí nosso pastor ele falou assim, ó, tirou um mês do ano e ele falou assim, olha, eu quero que vocês leiam, a igreja vai ler um capítulo por dia nesse mês de Provérbios. Um capítulo por dia.
Eu lembro que eu estava vinha lendo o primeiro dia, Provérbios 1, 2, 3. Cara, quando eu cheguei no Provérbios 4, eu entendi tudo o que Salomão fez. E a gente está falando sobre paternidade, a gente está falando sobre posicionamento. O que acontece em Provérbios 4 é o seguinte: Salomão fala assim, olha, porque eu, quando eu era menino, depois você que estiver em casa assistindo, faz como os bereanos aí e vai conferir. Mas eu vou falar aqui nas minhas palavras pelo que eu vou lembrar. Eu não vou declamar aqui o versículo, eu posso errar. Mas Salomão fala assim, olha, quando eu era menino, o tempo todo meu pai, Davi, o tempo todo meu pai falava para mim sobre sabedoria. Ele falava, adquira sabedoria, invista do que você tem em sabedoria, busque a sabedoria, ame a sabedoria. Cara, é tremendo. Você pega do versículo 1 até o 10, 12, se eu não me engano, é o tempo todo Salomão, que era o filho, falando que desde quando ele era pequeno, quando ele era menino, ele ouvia do seu pai, busca a sabedoria, invista a sabedoria, gaste seu tempo para adquirir conhecimento, sabedoria. E aí, quando a gente chega lá em Reis, quando Deus se apresenta para ele e fala assim, me pede o que você quer. O que ele pede? É o que o pai ensinou. O que o pai ensinou. É verdade. E é interessante, porque Davi não é um cara que acertou. Davi é um cara que talvez é um dos personagens da Bíblia que mais errou como pai. É verdade. E se você for se aprofundar um pouco mais, você vai lá para a condição de Davi como filho. É verdade. Davi como filho era um filho negligenciado. Sim. Quando Salomão chega para ungir o rei, ele não é nem chamado para o cerimonial. Se você falar Samuel. isso, quando Samuel chega para ungir o rei, ele não é nem chamado. Nem tá na lista. Pô, não tá na lista. O pai nem lembra dele. É assim ou não é? É verdade. Aí você pensa, pô, beleza. Depois que Davi foi ungido a rei na presença do pai, na presença dos irmãos, os irmãos vão para a guerra lá no episódio de Golias. E o que Jessé fala para Davi fazer? Vai levar lanchinho para seus irmãos. É verdade. O cara já tinha sido ungido. Entende que Davi ele vem de uma série de sequência de desprezo paterno. Talvez por isso a gente consiga entender um pouco como que ele falha como pai. Depois, como pai, ele é totalmente negligente com seus filhos, até que toda a sua casa ela é destruída, todos os seus filhos acabam morrendo ali. E depois que ele erra, depois que tem toda aquela história que ele erra com Betseba, ali ele pede a Deus, no Salmo 51, não retira o teu espírito de mim, ele restaura a sua comunhão com Deus ali, e aí ele começa a se corrigir. Ele começa a enxergar em Salomão o que Salomão seria e começa a projetar nele o que ele precisaria para poder chegar no que você falou. Sim. Ter um tempo de paz, ter um tempo de um reinado, né? De prosperidade, de paz. Sim. Mas eu fico muito intrigado com essa história de Salomão, porque geralmente a gente fala muito pouco sobre essa influência que Davi tem sobre a vida de Salomão. Tanto que quando Davi já é velho e tem um outro irmão, que agora me fugiu o nome, e ele se posiciona como para digamos, usurpar, né, o trono, Davi fala, não, quem vai reinar é Salomão. Foi Adonias. Quem vai reinar é Salomão. É isso aí. E aí ele articula tudo para que aquilo que ele projetou em Salomão aconteça. Mas não é só dar o trono, não é só entregar o trono. Não é só falar assim, pronto, você está aqui, esse é o lugar que você tem que ficar. Não, desde quando era menino, o próprio Salomão, ele declara isso. O tempo todo, meu pai, ele vinha me instruindo sobre o que eu precisava fazer. Sim. E aí quando Deus se manifesta ali e fala o que você quer, ele já tem a resposta na ponta da língua. Sim. Mas é tão profundo isso que... Viajei aqui, tá, gente? Desculpa aí. Eu gosto desse texto aí, então eu vou lá atrás, volto, mas deixa fluir. Espero que vocês tenham entendido. Deixa fluir. E o mais legal é que nesse texto, quando você fala de Adonias e Salomão, Adonias ele toma a rédea da situação para ser rei por conta própria, na força do braço. Aí ele reúne a galera dele, faz o holocausto, reúne o povo e fala, sou o rei. Aí Natã, a mãe de Salomão, começa a movimentar e fala, o que está acontecendo? Verdade. Deixa eu partir para lá e falar com Davi.
Só que o mais legal é que, assim, você vê que Adonias, ele, quando se declara rei, ele bois, tem os novilhos e faz o holocausto e faz a oferta. Aparentemente uma oferta de comunhão. E aí ele reúne as carruagens com cavalos, coloca uma galera na frente, faz uma comitiva e se declara rei. Na virada para Salomão, Davi fala assim, não, Natan, reúne a galera, pega uma trombeta, coloca Salomão em cima da minha mula, permita que ele entre Israel e toque a trombeta e anuncie que ele é o rei. Nesse momento, se você parar para pensar, tem 3 reis em Israel, né? Os 3 estão vivos, Davi. um autodeclarado, Uhum. um Davi e o outro Salomão, que tinha um propósito, né? Só que o mais intriga é o seguinte: primeiro, Adonias entra com carruagens e cavalos, Salomão entra com a mula. A mula. E no ato da entrada de Salomão, ele não tinha feito oferta ainda. Ele não fez a oferta. A oferta vai vir depois do sonho dele e depois do pedido dele de sabedoria. Aí a oferta vem, ele faz uma oferta de comunhão, ele faz uma oferta de holocausto, e aí sim, chama toda a galera e come na mesa com ele. Cara, se você parar para entender, se isso aqui não aponta a Cristo, eu não sei o que aponta. A entrada triunfal em cima de uma mulinha. Verdade. E a comunhão na mesa, na Páscoa, para o sacrifício. E a autoridade profética, né? E a autoridade Ele profética. entra com o profeta Natan. Então eu acho que A voz profética. Davi ele foi proposital em não permitir que houvesse sacrifícios e ofertas naquele momento, porque ele sabia que já tinha havido oferta. Então ele espera que as coisas desenrolem, ele espera que Deus manifeste com o próprio filho, para assim o filho entender e fazer. Então assim, nós como pais, a gente vai ter um momento que a gente precisa permitir que os nossos filhos tenham experiências com Deus. Verdade. Porque enquanto a gente talvez estiver botando numa bolha, a gente os propósitos não vão se cumprir. Eu acho que Davi foi muito sábio. Eu acho que no fundo, Davi sabia que Deus ia se manifestar de uma forma muito poderosa sobre Salomão. Como foi, né? Sim. Então a gente como pai, a gente precisa deixar nossos filhos, impulsionar os filhos, mas deixar que eles tenham uma experiência com Deus. Isso é muito forte, né? Cara, na verdade, se tem uma coisa que eu até brinco em casa com Fernanda, meu amor, um beijo pra você. Até brinco muito lá em casa, eu falo assim, com os irmãos, eu falo assim, se tem uma coisa que eu acho que eu sou bom na minha vida é em ser pai. E eu acho que isso é legal. Isso é legal e é uma afirmação que a gente tem que se fazer mesmo. Uhum. Não adianta eu ser um bom pastor, eu ser um bom amigo. Sim. Se seus filhos não veem isso. Exatamente. Então eu costumo brincar muito e eu tenho uma forma de lidar com meus filhos muito, muito particular. Uhum. São meus amigos, tipo, Emily, Pedro. Uhum. Você conhece a Emily pequenininha, sim, né? Sim, são enormes, né? Então, a Emily tá com 12 anos, o Pedro tá com 10 anos. Caraca. E assim, a gente tem uma relação muito bacana, porque é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vive tempos em que a gente faz de tudo. A gente vai pra internet, a gente esbraveja, que eu não quero isso para meus filhos, eu não quero, não sei o quê. Mas raramente a gente tem um tempo de qualidade com os nossos filhos para sentar com eles, para ouvir, vem cá, como é que tá lá na escola, como é que vocês estão, o que está acontecendo lá? Verdade. O que vocês têm vivido lá, o que vocês estão vendo lá? E vem cá, como é que vocês, o que você acha sobre isso? O que você pensa a esse respeito? Criar esse senso crítico. Eu vim de uma geração, cara, não sei como é que foi para você na sua infância, mas a gente veio de uma geração que alguém apontava o caminho, aqui que você tem que ir, ponto final. Sim. E pouco queria se entender sobre o que passava. Eu, por exemplo, eu sou filho de pastor e eu fui criado dentro da igreja. Não conheço outra vida, irmão. Sim. Não conheço outra vida. Não conheço o mundo, digamos assim, né? O mundo que eu falo, o mundo do pecado, né? Eu vivo no mundo aqui ainda, gente.
Eu digo assim, eu não conheço uma vida fora do átrio. Sim. Não conheço. Mas muitas vezes eu vi muitos amigos, pessoas da mesma geração que a minha, que tiveram muitas vezes a mesma criação que a minha, elas irem, né, se permitirem ser conduzidas porque não tinha outra opção. Sim. Né? Quantos amigos que eu tive que seguiu o pai, né? Sim. Enquanto o pai ainda tinha o comando para poder botar a ordem e falar assim, não, você vai comigo para a igreja e ponto final, sim, eles iam. Mas a partir do momento que a chave ia virando, muitas das vezes esses adolescentes, né? Tô falando aí, sei lá, sim, 14, 15, 16 anos, quando você começa a tomar suas próprias decisões e é difícil para alguém chegar e te colocar um cabresto ali e falar, não, você tem que ir. Eu vi muitos amigos, muitos conhecidos, pessoas próximas, que se perderam na caminhada. Por quê? Não foram ensinadas no caminho, foram empurradas no caminho. Entendi. Entendeu? Entendi. Foram empurradas no caminho. Então, hoje eu procuro ter assim, esse cuidado. Quando começou a se falar sobre nós assumirmos uma igreja, pastorearmos uma igreja, assim, como qualquer mudança radical na vida de qualquer um, você tem suas crises, né? Lá em casa, eu e Fernando, a gente sentou um dia no sofá, assim, e era um chorando de um lado, outro chorando do outro, e um consolando o outro. Calma, peraí, vai dar tudo certo. E aí, ao mesmo tempo que a gente estava consolando um, a gente, não vai dar certo. O peso da responsabilidade. Mas chegou um dia que eu chamei meus filhos, cara. Eu falei assim, olha, vem cá, vocês são pastores também. E meu filho, Pedro, 10 anos, né, cara? Quê? Eu falei, cara. Como assim, pai? Não, você. Ajuda. Tu é pastor junto comigo lá, irmão. Com a galerinha lá da sua turma lá, dos pré-adolescentes, dos juniores, né? Com aquela turma lá, você é a referência. Você também vai ser pastor junto comigo. Me ajuda. Porque, para mim, eu tô numa nova fase. É difícil para o papai. Muita coisa eu vou ter que... tá bom, pai. Beleza, tu é pastor junto comigo. Minha filha, você é pastora junto comigo. Como assim? Eu trago meus filhos para essa convivência. Na verdade, mostrando para eles o seguinte, eles não estão no caminho porque eu tô lá. Eles estão no caminho e eles vão ficar em nome de Jesus. Meus filhos são do Senhor e vão ser bênçãos na obra do Senhor, vão ser pessoas, consigo ver isso, sabe? Pessoas relevantes no reino de Deus, porque eles decidiram ser. E essa decisão ela vai permanecer. Por quê? Porque desde quando eles foram, desde pequenininho, eu sempre tive esse cuidado. Eu não quero estar com meus filhos ali caminhando comigo porque eles não têm outra opção. Sim. Eu quero que eles sejam tão apaixonados por Jesus como eu fui. Na verdade, eu quero que eles sejam mais do que eu. Então, esse papel que nós temos hoje, por quê? Nós somos discipuladores. Isso. Inclusive dentro da nossa casa. Isso. Nós discipulamos, cara. Nós somos discipulados. Muitas vezes, o esposo, a esposa, né? Marido, mulher. Um discipula o outro. Assim não é? Benção. Cadê? Cara, já até se escondeu. Mas um discipula o outro. Benção. Muitas vezes, um coloca o outro no caminho. Né, por aí. Eu costumo dizer, por exemplo, minha esposa, a Fernanda, ela não é uma pessoa do altar. Sim. Mas o que seria de mim, cara? Mas é o seu altar em casa, né? O que seria de mim, do meu ministério, se não fosse minha esposa? É verdade. Porque ela tem um olhar muito mais aguçado para algumas coisas que eu não tenho. E ela chega junto, né? Chega. É verdade. Agora, ela é pastora também, irmão. Então, às vezes ela entra nessa crise. Poxa, eu recebi uma unção que não é... Não tenho condições. Eu falei, não, peraí. Sempre bate essa noia. Não bate. Peraí, não. A unção desceu porque era para descer. E você tem um papel primordial dentro do ministério que nós construímos. Verdade. E esse papel de discipular nossa casa, de se posicionar e falar assim, não, aqui na minha casa eu vou me posicionar e nós vamos viver, né, no centro da vontade de Deus. E assim, é uma coisa que a gente tem visto nos nossos dias de hoje, que não tem sido tão fácil de se fazer. Sim. Mas por quê? Muitas vezes a gente quer conduzir a nossa família no convencimento de que você está comigo, então você tem que vir onde eu vou. Se você é meu filho, você que está debaixo do meu teto aqui, você é obrigado a ir, tem que ir, você tem que estar comigo. Só que vai chegar numa hora que ele vai, seus filhos vai ter sua filha, daqui a pouco. Inclusive, eu fiquei sabendo que
Vai crescer lá, né? Hein? Vou ter que Pensa, aumentar a tenda. Meu Deus, vocês estão demais, cara. Olha, não é pra qualquer um, não. Mas olha só, você falou uma coisa interessante do quanto que você é discipulador, né? E o quanto que você também, de alguma maneira, foi discipulado. Eu separei porque eu estava falando sobre isso, nosso grupo de convívio esses dias, falando sobre Jessé e Davi, algo muito, muito profundo. Mas se você pegar a relação Jessé e Davi, o que eles geram? Eles geram um tempo de paz e morada do Senhor a partir de Salomão. A gente acabou de falar disso, né? Então, se eu pegar lá o patriarcado, lá, Jessé é um cara que impulsionou Davi, ainda que não tenha sido aos olhos do homem a melhor pessoa escolhida, mas aos olhos do Senhor aprove a Deus fazer. Ele é usado por Jessé como uma referência de honra para aqueles irmãos e para os soldados naquela época. Você tem Moisés e Jetro. Você vê que Jetro, ele é um cara que discipula Moisés. Jetro vira chave para Moisés, né, irmão? 40 anos. E aí o que Moisés gera? Libertação do povo. Aí você tem lá Gamaliel e Paulo, que por mais que Gamaliel fosse um fariseu, fosse um cara da lei, ele gera o que em Saulo? Ele gera o conhecimento. Que é a base. Aprendi aos pés de Gamaliel. Exatamente. Mas só que Paulo vai gerar o quê? Renovação de mente. Verdade. Então, sempre vai haver e sempre houve um Jessé, um Jetro e um Gamaliel. Mas depois deles, sempre vai ter um Davi, um Paulo e eu notei aqui Moisés. Verdade. Sempre. E depois vai ter os processos. E assim vai acontecer. Então, assim, eu acho que quem foi o seu Gamaliel? Quem foi o seu Jessé? Quem foi o seu Jetro? Né? E o quanto que... Eu até separei assim... Eu fiz essa pergunta. Hoje, quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai no sentido de discipulado, né? Quem é aquele que nos discipula? Porque se você for um cara que não tenha discipulador, existem dois caminhos. Ou você está perdido na vida, assim, ou você é rebelde. Porque você tem que ter submissão. Verdade. E aí, quem é o nosso discipulador, né? E aí, uma vez que quem é o nosso discipulador, o que nós estamos gerando como pais, né? Quem é o nosso Jetro? A partir de agora, o que eu vou libertar sendo Moisés? Então, o que você vê dessa questão na sociedade, assim, jovens, homens, principalmente homem, né? Que é um cara mais, os caras cabeça dura, de não submeter a discipulado, de não conseguir discipular a sua casa. Acho que você está vivendo isso hoje, né? Não, cara, assim, quando você fala de Jetro e Moisés, é interessante. A gente está falando de um sogro, né? A gente não está falando de um pai, a gente está falando de um sogro. Mas Moisés, ele consegue entender essa figura. Tanto que quando Jetro chega para Moisés, você está fazendo tudo errado, filho. Você está tentando centralizar tudo aí, você não vai dar conta. Muitas vezes, cara, Deus ele vai usar pessoas que a gente nem imagina para nos trazer de volta para um centro. Sim. Não necessariamente, muitas vezes a gente espera muito de pessoas. Sim. Nós esperamos muito de pessoas. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo hoje, por exemplo, que a gente foca todas as nossos anseios e preocupações, às vezes, num homem só. Mas a gente não pode esquecer. Primeira coisa, cara, primeiro ponto, e a gente tem que frisar isso muito mais dentro da igreja, é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. Nós temos um grande inspirador dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e ele tem um papel fundamental em nos discipular no nosso interior. Sim, nos quebrantar. Nos quebrantar, nos dar discernimento. É. Então, muitas vezes o Espírito Santo ele vai usar quem a gente menos imagina. Por exemplo, muitas vezes eu posso ser discipulado pelo meu filho em alguma ocasião. Muito. Como pode acontecer, meu filho, pai, que isso? Muito. Segura a onda aí. E aí, o que eu preciso ter? Essa sensibilidade. Isso. Agora, de fato, a gente vive uma geração hoje de ausência de posicionamento, de liderança. Quando eu falo liderança, de forma geral. Se você entrar hoje numa
num presídio, por exemplo, 99%, estou exagerando aqui, como sendo um pouquinho judeu aqui, mas botar aqui, 80% das pessoas que estão ali, você pode procurar, que não tiveram uma referência paterna, não tiveram uma estrutura de ter um pai dentro de casa para orientar. Muitas vezes uma mãe que faça esse papel de se posicionar como um orientador, não vou entrar nesse mérito aqui, mas por diversos motivos. E você vê como que isso é prejudicial, né, em toda a formação do cidadão ali. E uma série de... Eu tenho um pastor, Rafael Taylor, vai estar aqui nos ouvindo, até a gente brinca muito com ele, que ele é um cara que... Ele fala, meu irmão, a maioria dos problemas que a gente vive na nossa geração está linkada a um problema de orfandade. De pessoas que não conseguem ter não conseguem enxergar em alguém uma posição a ser seguida. Alguém que fala assim, ó, como Paulo disse, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Até então a gente não encontra relato na Bíblia, né, de que Paulo era casado, foi casado, muito menos que teve filho. Mas você vê como que Paulo se posiciona quando ele, nas suas cartas, cara, ele está sempre falando filhos, meus filhos. Sempre a relação dele para com a igreja é uma relação paternal, é de alguém, ó, como eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei. Eu aprendi de alguém e estou passando. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é alguém que se posiciona e fala, pode olhar para mim, pode me seguir. Esse talvez hoje seja um grande problema para a nossa geração. Tem poucas pessoas que têm coragem de bater no peito hoje e falar assim, ó, pode me seguir. Isso aí. Pode me seguir, pode me acompanhar, porque eu sei o que eu estou fazendo. Você vê quando Paulo fala com Timóteo como um filho. A relação... tem um texto de Gálatas, se eu não me engano, que Paulo fala assim, olha, eu estou tendo dores como de parto, para que vocês entendam e recebam a Cristo, gerem a Cristo no interior de vocês. Paulo tem ele se posiciona, apesar de ser um cara que não tem, até então, a gente não encontra na Bíblia relatos de que Paulo tenha tido filho, mas ele se coloca como um pai, uma posição de paternidade diante da igreja. Nós estamos falando da igreja de Jesus, ele se coloca como um pai. E a gente hoje vive uma grande dificuldade, cara. Geralmente não é graças a Deus não é o meu caso, acredito que não é o seu também, das nossas igrejas. Nós temos líderes que se posicionam, né? São homens que levantam uma voz e falam assim, olha... tem homem na casa. Tem homem na casa. Isso aí. Nós estamos na época falando muito sobre política, por exemplo. Eu não quero entrar também nesse detalhe aqui, porque acho que a gente já está até meio saturado. Agora, eu entendo o seguinte, se eu preciso ir para uma rede social para ficar, ou ir para um púlpito de uma igreja, para ficar falando para as pessoas, olha, vocês têm que me ouvir, e só no momento, por causa de uma ocasião, de uma eleição, é sinal de que durante toda a minha trajetória eu não me posicionei como tal, porque a igreja não consegue me identificar na minha posição. Consegue me entender ou não? Sim, entendi. Eu fiz um momento na minha igreja, bem que nós estamos lá começando, né? Nós já temos um povo lá, graças a Deus, bastante conectado, já uma família que foi gerada ali na nossa igreja em Casimiro. Amém. Mas eu tive um momento na nossa Santa Ceia que eu dei uma palavra para a igreja em relação, eu falei assim, eu não preciso falar para vocês em quem eu voto. Se vocês não conseguirem enxergar em mim meu posicionamento, pelo que vocês convivem comigo no dia a dia, então eu estou errando. Porque eu não estou me permitindo me colocar como uma luz, como uma candeia posicionada a ponto de que vocês consigam enxergar a luz que eu estou querendo que vocês enxerguem. Vocês estão entendendo? Não? Entendi. Então, mas é uma realidade. Quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, você pega a história de Elias, de Acabe. A gente tem Elias e tem Acabe. A gente tem alguém no meio ali, que é Jezabel, que é uma manipuladora. E a primeira coisa que Jezabel faz, né, quando ela assume o palácio, digamos assim,
que ela assume o palácio, ela traz todos os profetas de Baal, de Azerá, e coloca dentro do palácio. A Bíblia fala que são 850, né? 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, dentro do palácio de Israel, do povo que é conhecido como a nação santa do Senhor. Né? O povo de Deus. A corrupção. Por quê? O que Jezabel faz para ela conseguir ter esse nível de influência e de manipulação dentro do palácio? Cara, ela manda matar os profetas. Ela manda matar as referências. Ela manda matar aqueles que se posicionam como voz profética, como voz do Senhor, como representante de Deus ali. Ela manda matar. A história fala que foram... Obadias, né? Consegue esconder 100 profetas, 50 em cada caverna. Olha o buraco de novo, né? Olha a caverna de novo. 50 em cada caverna, vivendo a pão e água. E muitas vezes a manipulação, como Jezabel estava dentro do palácio, ela está dentro da nossa casa. Ela está dentro da nossa casa, na TV que a gente assiste, nas séries, nos filmes. São a manipulação do inferno calando a voz profética. Verdade. O que acontece nos dias de hoje? Cara, a cultura do absurdo. Sim. É um termo que eu costumo usar, a cultura do absurdo. O que era absurdo para mim, para você, para nossa geração, para essa geração já não é absurdo. Já é algo normal, é do dia a dia. Exatamente. E o que vai acontecer? Na próxima geração, aquilo que para mim e para você era absurdo, para a geração de hoje é algo aceitável, para a próxima geração vai ser algo que vai estar aqui na nossa mesa, vai estar... Eu estou falando aqui de diversas situações, mas por quê? E o que faz com que isso aconteça? A estratégia do inferno é calar a voz de quem se posiciona. Exatamente. Então, a falta de posicionamento hoje, ela tem um impacto. Ela tem um impacto enorme. Quando Elias ele convoca o povo lá, Jezabel está dentro do palácio, botou todos os profetas de Baal lá, convivendo, sentando na mesa, comendo na mesa no palácio do rei, do povo, da nação de Israel, povo adquirido por Deus, digamos assim. Cara, quando Elias se levanta e fala, escolha quem você quer seguir. Se você quer seguir a Deus, segue. Se você quer seguir a Baal, segue também. Cara, se você pegar o texto, você vai ver, o povo não fala nada. Ausência de posicionamento. Sim. O povo não consegue. Quando Elias fala assim, quem que você quer seguir, Canda? Escolhe aí agora. O povo não sabe o que dizer. Tipo assim, enquanto tá fazendo barulho, sabem fazer barulho, mas na hora da decisão ninguém se posiciona. Ninguém se posiciona. Mas por quê? Você acha que Jezabel pega lá, traz os 400 profetas de uma vez só, os 850 profetas e manda todo mundo para dentro do palácio de uma vez só? Aí é na minha viagem, tá? Eu acredito que não é assim. Acredito que veio um primeiro. Viu o ambiente. Quem é esse cara aí? Não, meu primo. Daqui a pouco vem 5, na outra semana tem 20. Não, são o pessoal lá. Sim. A manipulação, ela é algo que acontece, ela não é agressiva. Sim. Ela é sutil. Essa estratégia de manipulação que a gente vive hoje na nossa sociedade, de colocar goela abaixo os valores do inferno. Sim. E querer que a gente se cale mesmo e feche a nossa voz e não se posicione. Isso não aconteceu agora de 2, 3 anos para cá. Sim. Isso acontece há décadas. Muito tempo. Esses dias eu fui falar assim, vou assistir um filme, quero assistir um filme com meus filhos, cara. Aí eu fui, abrir a Netflix, né? Tropa de Elite. Fazer propaganda aqui não. Pessoal da Netflix, vocês estão aí. Falei, vou assistir um filme com meus filhos. Falei, cara, vou assistir um filme de comédia, quero rir. Cara, não consegui. Doideira, né? Não consegui assistir um filme de comédia. Doideira. Tipo assim, de você querer assistir Você não consegue, por quê? Nem a Disney mais está fazendo desenhos. Não consegue. Ditos conservadores. Cara, meus filhos estão dentro de casa, às vezes eles estão assistindo. Tipo assim, eu não permito televisão dentro do quarto. Não permito fone de ouvido dentro da minha casa, não rola. Até permito sentar, assistir um tablet, olhar no telefone. Mas ali, né? Mas assim, a gente está o tempo todo monitorando. Sim, claro. Porque a gente entende, cara, esse poder da influência. Minha filha estava assistindo lá uma coisinha, né? Uma menininha bobinha lá no YouTube, lá,
Pô, mas o tempo todo que eu só tô ouvindo a menina falar, vai comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo outro. Gente, eu tô indo no shopping, eu tô comprando, daqui a pouco eu fui ver, a menina gastou 100 mil. Caraca. Pô. Aí o vídeo tem 25 milhões de views, Não, pagou a conta dela. A menina gastou 100 mil. Caramba. Numa compra, foi no shopping, assim, mas aí o que ela tá ensinando? O que isso tá ensinando para nossos filhos, cara? Consumismo. E por aí vai, né, cara? A gente tem várias e várias situações. O que a gente tem que fazer hoje? Como eu faço na minha casa. Cara, eu não proíbo de assistir, não. Porque se tu gosta de assistir, assiste aí. Agora, entenda a mensagem que está se passando aqui, tá? Aí, às vezes, meus filhos estão assistindo em casa, quando passa alguma situação que eles sabem que eu vou falar, eles já se antecipam. Ah, pai, aí viu? Eu falei, isso aí, cara, fica ligado. É isso aí. Tem que se posicionar, a gente tem que se posicionar, cara. Tô falando pra caramba. Mostra Tropa de Elite pra eles, pô. Eu já assisti, pô. Cara, tinha muita coisa pra gente falar, mas a gente tá chegando no final. E muito bom ter você aqui, muito legal. A gente tem muito a conversar. E a gente volta, pô. Vamos marcar um review aí. A gente volta, a resenha aqui é boa, né? Vamos sim. E normalmente, assim, no final eu gosto de fazer uma pergunta para todo mundo que vem aqui. Se você pudesse dar um conselho pro Adriano, de 10 anos atrás, se você conseguisse falar com o Adriano de 10 anos atrás, hoje, qual conselho que você daria para ele? Caramba. Pergunta fácil, né, cara? Pergunta fácil. Cara, eu durante muito tempo eu sentia dentro de mim, meu espírito testificava o que Deus iria fazer na minha vida, só que eu demorei muito tempo para me posicionar como tal. Na verdade, eu fazia até o contrário, eu tentava me esconder e tentava correr. Ministro de louvor, ministro de música, trabalhava com música, e eu falava e eu declarava com as minhas palavras: cara, me coloca para cantar a noite toda, mas não me coloca para pregar. Mas ao mesmo tempo eu sentia que Deus tinha algo para mim. Eu conseguia entender que Deus tinha uma palavra para colocar sobre a minha vida, para eu estar passando para alguém ou para muitas pessoas. Mas mesmo sabendo disso, eu tentava correr e me esconder. Sim. Então, o conselho que eu daria para mim há 10 anos atrás, cara, entenda seu posicionamento, entenda não só onde você está, mas aonde Deus quer te levar. Sim. E quando você consegue enxergar, porque Deus ele sempre nos revela os caminhos. Sim. Eu lembro que em 2018, eu tinha 35 anos, e eu entrei, não vou dizer numa crise de identidade, mas eu entrei numa crise de idade. Sim. Falei assim, eu tô ficando velho. Gente, calma, tá? Era comigo. Eu fiz uma conta na minha cabeça. A Bíblia fala que depois dos 70 cansaço e fadiga, enfado, cansaço. Então eu tô no meio. Então eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu tô com 35 anos. Eu sou ministro de louvor da igreja, sou líder de adoração. E amém, sou muito feliz com isso. Mas é isso que o Senhor tem para mim? Porque daqui a pouco eu faço 40. Então, me mostra. Só que ao mesmo tempo eu fazia essa pergunta, essa oração, mas ao mesmo tempo me deixa quietinho aqui, tá bom, tá confortável, olha, tá tudo funcionando, tá tudo indo bem, tá tudo. Mas eu lembro que nós fizemos uma conferência em 2018, uma conferência de adoração. Você teve lá, eu acho que uma ou duas vezes, se eu não me engano, né? Foi. Você teve lá. Eu fiz uma conferência em 2018 e nós trouxemos algumas pessoas muito relevantes no nosso meio hoje, pessoas que têm uma palavra, que se posiciona. Eu trouxe o pastor Theo Hayashi, eu trouxe o André Fernandes, eu trouxe uma galera muito legal que na época, que hoje estão fazendo muito barulho, mas na época já estava agitando. E eu lembro que eu trouxe uma galera do Dunami Sounds, na verdade a banda Sozo. São meus amigos hoje, são pessoas que nós criamos uma aliança bem legal, e eles naquela época, 4 anos atrás, eu lembro que eu trouxe para eles ministrar o louvor nessa conferência, no dia que o pastor Theo ia pregar, e chegou um determinado momento que acabou o culto, a gente estava naquela coisa de conferência, limpando a igreja, que a gente fazia tudo, né? A gente organizava a conferência, o Ministério do Louvor mesmo limpava a igreja, para deixar tudo pronto para o dia seguinte e tal. E eu lembro que os caras estavam lanchando, jantando numa recepção que nós fizemos, e daqui a pouco, cara, eles largaram o prato de comida, desceram
E eu estava nessa época com esses questionamentos. Esse questionamento. Mas não é aquele questionamento de murmuração, não. É questionamento assim, Sei. qual é o meu next level? Aham. Qual é o próximo nível? Para onde isso quer me levar? Aham. Eu lembro que eles estavam jantando e eles ligaram, cara, eu vim aqui, porque Deus mandou vir aqui orar por você. Caramba. E eu tava com vassoura na mão mesmo. A gente limpando ali, quem me conhece sabe que eu não tenho, eu pego o livro, né? Se tiver que fazer, a gente faz. Então eu tava organizando a limpeza da igreja. Aham. E eles desceram ali e vamos lá dentro do estúdio, eu quero orar por vocês. A gente tem um estúdio lá de ensaio e tal. Aham. Eu falei, vamos lá. E eu chamei algumas pessoas que estavam na hora comigo. Aham. Estavam ali. Eu falei, gente, vamos lá dentro. Então a gente reuniu ali. E eu lembro que cara, como se fosse hoje. Aham. Eles levantaram uma voz de oração, e a gente orando ali, e eles começaram a profetizar. Aham. E eles começaram a falar para mim. E era interessante que eles profetizavam, mas não era um só, eram 4. E um profetizava, e o outro continuava, e o outro complementava, e assim. Caramba. E eles falavam assim, ó, cara, eu vejo você não como um adorador, não só como um adorador, você é um cara do altar, você é um adorador, mas Deus está te levantando agora como pai de adoradores. A gente está falando de paternidade, né, velho? De posicionamento. Deus me mostra você como pai de adoradores. Aham. Você é uma pessoa que Deus está levantando para cuidar de outros adoradores. Caramba. E eu falei, amém, faz todo sentido, é o que eu estou orando aqui, o Senhor. Respondeu. E eu lembro que naquele momento ali, eu até então era um cara que estava muito de frente fazendo. Sim. Eu estava ministrando, eu ministrava quase todos os cultos, eu estava muito ativo no fazer. Aham. E a partir daquela palavra, daquele momento ali, eu entendi o que Deus estava fazendo. Até então, compreendendo que era para dentro da minha área ainda, louvor, eu me posicionei, eu comecei a me posicionar como pastor, mesmo não sendo pastor ainda, Sim. mas eu comecei a me posicionar como pastor daquela galera. Então eu comecei saindo um pouco de cena e ficando mais no backstage ali, nos bastidores. Eu comecei a ver que tinha pessoas que estavam em cima do altar, mas que estavam com a vida totalmente errada, que precisava ser tratada, precisava ser curada, precisava ser cuidada. Aham. Então eu comecei a sair de cena e me posicionar como alguém que estava realmente fazendo o papel de pai ou de pastor daquela galera que estava debaixo da minha direção ali. Top. Mas na verdade era só uma escola do que Deus já estava me preparando para Ele virou a chave. Ali virou a chave. Então E o conselho é assim, não tenha medo. não tenha medo, cara, não tenha medo. Se você sente dentro de você pulsa algo em relação a algo maior. Quando eu falo maior, não entenda mal. Aham. Algo maior, eu falo em relação a algo mais relevante mesmo. Sim, Não tem claro. problema nenhum se você é um crente de banco, como a gente fala assim. Você, cara, se o nosso papel fundamental da igreja é adorar. Sim. A gente foi levantado para isso, é para adorar. Só existe missão, eu aprendi isso, só existe missão aonde não tem adoração. Aham. Geralmente a gente vai mandar um missionário para algum lugar, a gente manda geralmente para onde não tem, né? A gente quer levantar um povo ali para adorar. Aham. Então a missão só existe missão onde não tem adoração. Então não tem problema nenhum se você é um cara que vem para a igreja só para levantar suas mãos para adorar. Mas se você sente no seu coração o chamado, se você sente um pulsar aí se você sente no seu espírito que Deus te chama para algo maior, no sentido de relevância no reino de Deus. Aham. Quando eu falo relevância, se posicionar para ser referência para outras pessoas. Sim, sim. Se posiciona e vai atrás, vai buscar, porque olha, quem liga? Ela, minha amada. Então é isso. Conselho que eu dou aí, 10 anos eu acho até pouco, podia ser um pouco antes. Muita coisa aconteceu. Muita coisa. Mas Amém, não tenha medo. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa de ter pessoas com coragem. Fazer isso aqui, colocar aqui a cara numa internet para você falar sobre opinião ou sobre posicionamento, não é fácil. Não é para qualquer um, é para quem tem coragem, né? Verdade. E a gente precisa muito disso nos nossos dias de hoje. Amém, amém. Cara, brigadão. Eu que agradeço. Pela sua presença aí. Obrigado pela sua Eu que presença. agradeço e conte comigo sempre que precisar. Igualmente pra gente aqui, as portas estão abertas. E queria agradecer aí, deixar pra galera deixar o like aí, compartilhar esse link, fazer chegar isso aí aonde Deus,
mandar, tocar no teu coração, Dá o compartilha like, esse link. ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreva aí no nosso canal e deixa um comentário, deixa um testemunho se você quiser, também é importante para edificação, e a gente vai tentar entrar em contato. Agradecer ao Adriano, manda um abraço para a família, seus pastores, tá? Amém. A gente está feliz por você estar aqui e as portas estão abertas. Amém? Eu também estou à disposição, se Valeu. precisar. Valeu. Agora eu vou marcar para te levar lá. Vamos lá sim. Vamos lá, tô devendo ir lá. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu.